Depois que Kokushiba é derrotado, Sanemi continua tentando atacar mesmo já estando desacordado. Gyomei se aproxima, segura ele e nesse momento Sanemi simplesmente desmaia de vez. Gyomei percebe que Genya está completamente destruído. E o próprio Genya pede para que não se preocupem com ele e cuidem do Tokito. Ao ver toda aquela situação, levam Sanemi inconsciente até perto deles, deixando Genya aliviado por saber que o irmão ainda estava vivo. Quando chegam até Tokito, percebem que infelizmente ele já tinha morrido. Mesmo assim, reconhecem que foi graças ao Tokito e ao Genya que conseguiram vencer Kokushibo. Assim vemos a despedida de Tokito, uma das mortes mais tristes da obra. Na pós-vida, ele consegue se reencontrar com seu irmão e finalmente encontra a paz. Sem o sacrifício dele, a vitória contra Kokushibo não teria acontecido, e isso é inegável. Nesse momento, Sanemi começa a acordar e percebe que Genya está cortado ao meio. Sem entender o que aconteceu, ele diz para o irmão não se preocupar, prometendo que daria um jeito. Mas, com as últimas forças, Genya apenas pede desculpas por achar que foi um peso. O corpo dele começa a se desfazer, enquanto Sanemi grita que ele nunca foi um fardo. Genya agradece por toda a proteção que recebeu. Sanemi, em lágrimas, se pergunta por que a melhor pessoa do mundo está morrendo bem na sua frente. Desesperado, ele implora para que Deus não leve seu irmão, mas, infelizmente, Genya se desintegra diante dos seus olhos. Sanemi entra em desespero, gritando sem parar, enquanto Gyomei aparece atrás dele também chorando. Mesmo com toda a dor, Gyomei diz que Sanemi precisa levantar a cabeça, porque a luta ainda não acabou e só termina quando Muzan for finalmente derrotado. Após a morte do Tokito e do Genya, o Corvo avisa Tanjiro e Tomioka sobre o que aconteceu. Tanjiro começa a chorar, lembrando de todos os momentos que viveu ao lado dos dois. Ele diz que todo mundo está morrendo bem na frente dele, e que tudo o que queria era parar para chorar, mas sabe que precisa continuar lutando. Antes disso, ele já tinha recebido a carta do irmão do Rengoku falando sobre a respiração do sol. Essa respiração possui 13 formas, mas Tanjiro só conhecia 12. E tem um detalhe importante. A 13ª forma é a mais poderosa de todas, muito superior às outras. No local onde Muzan estava, vários caçadores se reuniram para impedir que ele escapasse. Mesmo assim, Muzan surge com uma nova transformação e em poucos instantes acaba com todos ao redor, destruindo completamente seus corpos. Em um piscar de olhos, mais de 200 caçadores perdem a vida. Ele então pega a cabeça de Tamayo e diz que ela trabalhou muito para trazer comida até ele, comentando que deveria agradecer ao Buyashiki. Muzan afirma que criará novos subordinados, já que perdeu os anteriores. Segurando a cabeça dela, ele diz que o veneno não parece ter funcionado. Tamayo apenas manda que ele vá para o inferno. E Muzan responde dizendo que chegou a hora de ela reencontrar a família na morte, e então destrói sua cabeça. Nesse momento, vemos Yushiro caído no chão, enquanto um caçador pergunta se ele está bem. Quando seu rosto aparece, fica claro que ele está tomado por uma raiva profunda. Em seguida, a cena volta para Muzan, derrotando caçadores sem parar, dizendo que as luas superiores eram inúteis, e que ele mesmo acabaria com todos. Para ele, aquela seria a última noite de existência dos caçadores. Depois que Muzan sai do casulo e acaba com vários caçadores que estavam por perto, Tanjiro e Tomioka, que corriam pelo corredor, dão de cara com ele. Naquele instante, Tanjiro lembra de todos os amigos que perdeu e é tomado por uma raiva enorme. Quando ele se prepara para avançar, Tomioka pede que ele se acalme, mesmo estando nervoso também. Muzan olha para os dois e diz que eles são resistentes demais e que já está cansado de lidar com aquilo. Ele afirma que, mesmo tirando a vida de todos que eles amam, o simples fato de ainda estarem vivos já deveria ser motivo de gratidão. Tanjiro fica ainda mais furioso, mas Muzan responde que vingança não adianta, porque os mortos não voltam à vida. Para ele, a presença dos caçadores é apenas irritante. Tanjiro encara Muzan e diz que ele é um ser que nunca deveria ter existido. Nesse momento, percebe que nunca sentiu tanto ódio quanto agora. Mesmo assim, ele tenta se controlar e entende que cortar a cabeça de Muzan não resolve nada. Eles precisam dar um jeito de arrastá-lo até a luz do sol. Logo em seguida, Muzan usa seus tentáculos para atacar os dois, que conseguem desviar por pouco. Tomioka reage com sua respiração da água, mas Muzan é extremamente rápido, ainda mais do que a casa havia sido. Tanjiro encontra uma pequena abertura para contra-atacar. Porém, antes de conseguir golpear, acaba tendo o olho atingido pelos tentáculos. Tomioka o segura rapidamente para evitar que ele receba outros golpes. Enquanto continua atacando, Muzan sente algo estranho. Pela visão dele, aparecem Obanai e Mitsuri, observando através dos olhos de Nakimi, que teoricamente já estava morta.
Tomioka segue protegendo Tanjiro sem parar, mas Tanjiro pensa que não quer se tornar um peso. Sem conseguir enxergar direito por causa do ferimento, ele quase é atingido até que Mitsuri surge do alto e ataca Muzan de surpresa. Muzan fica chocado, porque pelos olhos de Nakimi ela deveria estar morta. Em seguida, Obanai também aparece e junto com Mitsuri salva Tanjiro. Furioso, Muzan tenta entender o que aconteceu com Nakimi, e então é revelado que Yushiro bloqueou a visão dela, fazendo com que ela enxergue apenas o que ele quer. Consumido pela raiva pela morte de Tamayo, Yushiro declara que vai apagar Muzan da existência. Agora Mitsuri e Obanai entram de vez na luta contra Muzan, enquanto Nakimi estava sendo controlada por Yushiro. Em seguida, é explicado como eles conseguiram superar o controle dela. Esse plano já existia antes mesmo da morte de Tamayo. Por causa do Kekijutsu do Yushiro, ele conseguiu se aproximar de Nakimi sem que ela percebesse e passou a controlar suas ações. Irritado com a situação, Muzan tenta retomar o controle de Nakimi, mas Yushiro impede. Nesse momento, Obanai e Tomioka partem para o ataque usando a respiração da cobra e a respiração da água, iniciando uma troca intensa de golpes contra Muzan. Enquanto isso, Yushiro começa a manipular o Castelo Infinito, fazendo Muzan cair. Percebendo o que estava acontecendo, Muzan toma uma atitude cruel. Com um simples movimento, ele esmaga a cabeça de Nakimi. Logo depois, o Castelo Infinito começa a perder estabilidade, e Tanjiro percebe que aquilo é perigoso, porque eles ainda não tinham conseguido levar Muzan para fora. Durante a queda, havia vários corpos de caçadores que Muzan havia matado. Mesmo assim, ele continua atacando e acaba ferindo o ombro de Tanjiro. A fortaleza começa a rachar, e Obanai e Mitsuri percebem que tudo vai desmoronar. Muzan tenta atingir Mitsuri, mas Obanai a salva a tempo. Em resposta, Tanjiro pega a espada de um caçador caído e a lança contra a cabeça de Muzan. O Castelo Infinito então se destrói completamente, expulsando todos para fora. Depois disso, os caçadores conseguem retornar à cidade, e surge uma nova esperança: segurar Muzan até o amanhecer. O corvo do filho de Ubuyashiki chega avisando que falta apenas 1h30 para o sol nascer. Ao ouvir isso, Muzan se liberta dos destroços que o prendiam e diz que se eles realmente acham que conseguem segurá-lo até o amanhecer, então quer ver tentarem. Em seguida, ele parte novamente para cima dos Hashiras, pronto para continuar a batalha. Depois que os caçadores conseguem arrastar o Muzan até a superfície, ainda falta cerca de 1h30 para o sol nascer e finalmente acabar com ele. Mesmo assim, Muzan provoca todos, desafiando os caçadores a conseguirem segurá-lo até o amanhecer, e logo parte com tudo contra os Hashiras. Obanai, Mitsuri e Tomioka cercam Muzan e usam todas as suas técnicas de respiração ao mesmo tempo para tentar pará-lo. Eles sabem que não dá para derrotá-lo de uma vez, mas acreditam que cortar várias partes do corpo dele pode enfraquecê-lo e diminuir aqueles ataques constantes que ele lança sem parar. O problema é que, sempre que é ferido, Muzan se regenera na mesma hora, mostrando uma das habilidades de cura mais absurdas de toda a obra. Quando ele se prepara para atingir Tomioka, Obanai e Mitsuri de uma só vez, vários caçadores entram na frente para proteger os Hashiras. Muitos acabam se sacrificando para manter os mais fortes vivos. Alguns gritam para todos avançarem, porque era preciso ganhar tempo até o amanhecer, dando chance para os Hashiras e também para Tanjiro continuarem lutando. Enquanto todos partem em direção a Muzan para segurar a batalha por mais alguns minutos, Tanjiro tenta voltar para o combate, mas começa a cuspir sangue. Muzan então diz que aqueles que morrem na hora são os mais sortudos, porque quem é ferido por ele sofre uma morte lenta e extremamente dolorosa. Ao olhar para Tanjiro, fica claro o que está acontecendo. O sangue de Muzan começou a envenená-lo. Tomioka se desespera, mas Muzan afirma que seu sangue já está misturado aos ataques e destruindo as células de Tanjiro por dentro. Para ele, Tanjiro já está condenado e não existe mais nada que possa ser feito. Depois de ser envenenado pelo sangue do Muzan e ficar praticamente condenado, Tanjiro está à beira da morte. Nesse momento, Nezuko sente que algo está errado e decide correr na direção onde ele está. Para você ter noção, quem estava protegendo a Nezuko era o Uzui antigo Hashira, além do pai do Rengoku e também o mestre do Tomioka e do próprio Tanjiro. O filho de Kagaya até tenta impedir a saída dela, mas acaba ouvindo a voz do pai dizendo que deveria deixar Nezuko seguir em frente. E por que isso é tão perigoso? Porque o verdadeiro motivo do ataque do Muzan à fortaleza era capturar a Nezuko e absorvê-la, ganhando assim imunidade ao sol. Enquanto isso, na batalha, Tanjiro continua agonizando, mas os Hashiras não podem parar de lutar. Mitsuri, Obanai e Tomioka
acabam sendo atingidos várias vezes pelos golpes de Muzan. Ele então afirma que a morte deles é só questão de tempo, já que as células de seus corpos logo seriam destruídas. Quando Mitsuri está prestes a receber um golpe fatal, um ataque inesperado corta o tentáculo de Muzan. É então que chega o Hashira mais poderoso, pedindo desculpa pela demora. Logo depois, Muzan sente uma espada atravessando sua cabeça, enquanto Sanemi surge por trás e corta seu corpo ao meio. Mesmo se regenerando na mesma hora, Sanemi espalha combustível ao redor dele, se afasta e ateia fogo, partindo novamente para o ataque. Muzan reclama dizendo que aquilo era trapaça, mas Sanemi responde que isso é perfeito e promete despedaçá-lo, ali mesmo. E como se já não fosse suficiente, aparece alguém que realmente pode ajudar naquele momento, Murata. Aproveitando a situação, Tomioka pede para ele levar Tanjiro para um lugar seguro e cuidar dos ferimentos. Sem perder tempo, Murata pega Tanjiro nos braços e tenta salvá-lo, de qualquer jeito. Tanjiro começa a ter uma lembrança antiga, ligada a um antepassado seu conversando com Yorichi. Enquanto isso, Murata tentava fazer Tanjiro acordar, e Yorichi falava com esse antepassado, que parecia estar feliz e em paz com tudo aquilo. Yorichi dizia que o mundo era algo muito bonito, e que nascer nele era uma verdadeira bênção. Ele também lembrava que Kokushibo sempre se importou com ele, chegando até apanhar em seu lugar e assumir culpas que não eram dele, sempre com um sorriso no rosto. Para não apagar o brilho do irmão quando despertou seu verdadeiro potencial, Yorichi decidiu ir embora e correu sem parar por um dia e uma noite inteira. Depois de tanto correr, ele encontrou uma garota da mesma idade, que havia perdido toda a família por causa de uma doença. Ele ficou ao lado dela, e 10 anos depois, os dois se casaram. Com o tempo, ela engravidou. Yorichi saiu para buscar uma parteira e pretendia voltar antes do anoitecer, mas no caminho encontrou um senhor muito doente, quase morrendo. Mesmo com pressa, ele decidiu ajudar o homem e o acompanhou até encontrar a filha dele. Por causa disso, resolveu esperar até o dia seguinte para continuar a busca. Quando finalmente voltou para casa, encontrou sua esposa morta e o filho que ela carregava também não havia sobrevivido. Depois dessa tragédia, Yorichi passou 10 dias parado ali, sem conseguir aceitar o que tinha acontecido. Ele havia perdido sua família e seu sonho, tudo por causa da existência dos demônios. Então, ele decidiu ensinar aos caçadores um novo tipo de respiração. Com o treinamento dele, os caçadores começaram a criar seus próprios estilos de respiração. Até seu irmão entrou para os caçadores, e juntos passaram a derrotar muitos demônios. Foi então que Yorichi encontrou o maior demônio de todos, o próprio Muzan. Naquele momento, ele entendeu que tinha nascido com um único propósito: derrotar aquele homem. Depois de acompanhar a história de vida do Yorichi e ver a dor que ele sentiu ao perder a esposa, junto com o filho que ainda nem tinha nascido, ele acabou ficando cara a cara com o Muzan. Muzan tinha intenções cruéis desde o começo, e ao ver Yorichi, partiu direto para o ataque. Yorichi sabia que até um simples arranhão poderia matar, e pela primeira vez na vida, sentiu um verdadeiro medo percorrer o corpo. Usando o mundo transparente, Yorichi percebeu algo assustador. Muzan possuía 7 corações e 5 cérebros. Naquele instante, ele levou sua respiração ao limite máximo e desferiu vários cortes de uma vez, deixando Muzan confuso por não conseguir se regenerar como sempre fazia. Mesmo segurando a própria cabeça já separada do corpo, Muzan ainda não conseguia se curar. Yorichi então perguntou qual era o sentido da vida para ele, mas tudo o que recebeu foi silêncio e ódio. Tamayo estava ao lado de Muzan, obrigada a permanecer com ele, mas Yorichi não viu maldade no olhar dela. Quando ele estava prestes a derrotar Muzan de vez, o demônio fez o próprio corpo explodir em cerca de 1.800 pedaços de carne. Yorichi conseguiu destruir aproximadamente 1.500, mas os pedaços restantes foram suficientes para Muzan escapar e se regenerar depois. De joelhos, Tamayo revelou que desejava que Muzan tivesse morrido, pois ele era um ser repugnante. Yorichi decidiu poupá-la, e quando ela se acalmou, contou tudo o que sabia sobre Muzan. Enquanto isso, Tanjiro observava essas lembranças como se estivesse vivendo aquele momento ao lado de seu ancestral. Quando Yorichi voltou e descobriu que o próprio irmão havia se transformado em demônio, além de não ter conseguido derrotar Muzan nem impedir a fuga de Tamayo, ele acabou sendo expulso do grupo de caçadores. Ele acreditava que tinha nascido com uma força especial para destruir Muzan, mas falhou, e esse se tornou o maior arrependimento da sua vida. Tanjiro sentiu uma tristeza profunda ao ver a dor de seu ancestral, enquanto a pequena criança pedia um abraço para Yorichi. Ao pegar lá no colo e olhar seu rosto, ele lembrou imediatamente da filha que poderia ter tido. Nesse momento, começou a chorar, sem conseguir se controlar, caindo de joelhos enquanto abraçava a bebê e imaginava como sua vida teria sido se nada daquilo tivesse acontecido.
Tanjiro sabia que Yorishi já estava morto havia séculos, mas, mesmo assim, desejava que o coração dele finalmente encontrasse paz no dia em que Muzan fosse derrotado. Voltando para a luta contra o Muzan, Gyomei percebe que os golpes do demônio estavam ficando cada vez mais fortes, a ponto de ele não conseguir mais sentir o mundo transparente como antes. Além disso, havia outro grande problema. O veneno do Muzan logo deixaria os Hashiras paralisados por causa do seu Kekijutsu. Mitsuri começa a pensar que, em vez de tentar cortar Muzan, talvez fosse melhor se aproximar e prender os braços dele por trás, para impedir que continuasse atacando. Mas, antes que pudesse fazer isso, ela acaba sendo atingida por vários cortes ao mesmo tempo, ficando ainda mais ferida do que já estava. Obanai corre imediatamente para salvá-la. Quando Muzan tenta atacar os dois, Gyomei, Tomioka e Sanemi entram na frente e bloqueiam o golpe. Aproveitando esse momento, Obanai leva Mitsuri para um lugar seguro e pede para os caçadores cuidarem dela com primeiros socorros. Mesmo quase sem conseguir respirar, Mitsuri diz que quer continuar lutando para não atrapalhar ninguém. Mas Obanai responde que ela já fez mais do que o suficiente e manda que cuidem dela. Ela ainda tenta se levantar dizendo que vai voltar para a batalha, porém não consegue. Então implora para que Obanai não morra, pois não queria ver mais ninguém perdendo a vida. Obanai comenta que os demônios são uma verdadeira maldição, e que se eles não existissem, talvez em outro mundo ele e Mitsuri pudessem viver felizes juntos. No fundo, ele também pensa que talvez não seja digno dela por causa do passado sombrio de sua própria família. Depois de salvar a Mitsuri, Obanai começa a lembrar de tudo que viveu no passado. Ele pensa que talvez não seja digno dela por causa da família de onde veio, uma linhagem marcada por ganância e desejos egoístas. Desde que nasceu, ele foi mantido preso dentro de uma cela. Mesmo recebendo comida e sendo tratado com certo cuidado, ele vivia isolado. À noite, quase não conseguia dormir, porque sentia como se algo estivesse sempre observando ele no escuro. Quando completou 12 anos, foi tirado daquele lugar e levado para uma sala cheia de luxo. Ali, sua própria família tratava um demônio como se fosse uma divindade. A parte de baixo daquela criatura lembrava o corpo de uma cobra, e todas as riquezas da família vinham diretamente dela. Em troca, o demônio devorava bebês recém-nascidos, principalmente meninos, que nunca eram deixados vivos. Obanai só sobreviveu porque nasceu com heterocromia, algo que chamou a atenção da criatura. Para deixar o mais parecido com o demônio, sua boca foi cortada de forma cruel, já que a criatura tinha uma estranha obsessão por ele. A partir daí, Obanai passou a planejar sua fuga. Durante esse tempo, a única companhia que tinha era uma pequena cobra chamada Kabura Maru, que acabou se tornando sua única amiga. Depois de muito tentar, ele conseguiu escapar, mas o demônio foi atrás dele. Quando tudo parecia perdido e ele estava prestes a morrer, o pai de Rengoku apareceu e o salvou no último momento. Porém, ao voltar para perto da família, ele ainda foi culpado por tudo. Disseram que ele havia matado a deusa deles, mesmo sendo apenas uma criança usada como sacrifício. Carregando esse peso e acreditando que nunca poderia ter uma vida normal por causa do sangue da sua família, Obanai decidiu se tornar um caçador de demônios para proteger outras pessoas. Ainda assim, não importava quantos anos passassem ou quantas vidas ele salvasse, as lembranças e os olhares cheios de ódio continuavam perseguindo sua mente. Por isso, ele queria derrotar Muzan acima de tudo, para purificar aquele passado, acabar com os demônios e, quem sabe, finalmente viver em um mundo tranquilo, onde pudesse se declarar para Mitsuri e dizer o quanto a ama. Depois que o passado do Obanai é revelado pra gente, alguns membros da Associação de Caçadores começam a retirar os civis daquela região. No meio dos escombros, um gato aparece, e esse gato era o companheiro da Tamayo. Sem perder tempo, ele segue direto em direção ao campo de batalha. Voltando para a luta, Sanemi estava prestes a ser atingido quando Obanai surge de novo e corta o braço do Muzan. O próprio Muzan reconhece a habilidade dele, dizendo que Obanai atacava chutando, cortando e dividindo seu corpo ao mesmo tempo, o que impedia a regeneração imediata. Tomioka também parte para o ataque, mas um tentáculo quase o acerta. Quando ele tenta se defender, sua espada é arremessada para longe, já que ele não tinha mais forças, e suas células começavam a ser destruídas. No último segundo, Obanai o salva outra vez, cortando o tentáculo. Tomioka recupera a espada. Então ele, Sanemi e Obanai passam a atacar Muzan juntos, enquanto Gyomei dá suporte à distância com sua arma. Mesmo assim, Muzan continua tranquilo, pois os caçadores já estavam quase exaustos. Ainda faltava mais de 1 hora para o amanhecer, e o veneno dele começaria a agir totalmente em poucos minutos. Todos começam a sentir os efeitos, até que o gato chega na batalha.
Surpreso, Muzan ataca o animal imediatamente e o corta em vários pedaços. Antes de morrer, porém, o gato libera várias substâncias nos caçadores sem que eles percebam. Ao cair no chão, ele morre, mas o que ele espalhou começa a decompor o veneno de Muzan. Era tudo parte do plano da Tamayo. Sanemi percebe que, mesmo sem saber, aquele pequeno gato tinha salvado todos eles. Gyomei então diz que agora ainda havia esperança de continuar lutando e segurar Muzan até o sol nascer. Irritado, Muzan afirma que Tamayo era insuportável, pois mesmo morta ainda atrapalhava seus planos. Tomado pela raiva, ele intensifica os ataques, causando explosões e rachaduras pela cidade, enquanto os caçadores só conseguem se esquivar, sem encontrar brechas. Nesse momento, Obanai começa a lembrar da luta contra Kokushibo e do quanto Tokito foi incrível, fazendo o impossível para derrotá-lo. Pensando também em seu próprio passado, ele entende que precisa aumentar a temperatura do corpo para causar um impacto real em Muzan. Pelas informações do Corvo, Tokito conseguiu deixar a espada vermelha quando estava à beira da morte. Decidido, Obanai resolve fazer o mesmo a qualquer custo, e a força desperta sua marca de caçador junto com a lâmina carmesim vermelha. Depois que Obanai desperta a marca de caçador e ativa a lâmina vermelha, ele fica pronto para continuar a luta contra Muzan. Só que, ao se concentrar demais nessa força nova, ele acaba usando energia além do limite e fica paralisado por alguns segundos. Esse pequeno tempo já seria suficiente para Muzan atacar. Sanemi grita para ele tomar cuidado, e Tomioka tenta impedir o golpe, mas não consegue chegar a tempo. Quando tudo indicava que Obanai tinha sido atingido, ele aparece no alto, como se tivesse sido lançado para o céu. Muzan fica confuso e tenta atacar, lá em cima, mas de repente seu braço é cortado, sem que ele consiga nem enxergar o que aconteceu. Ele percebe que aquele corte não veio de nenhum dos três que estavam lutando ali. Então de onde veio? Logo depois, outro braço é cortado. E mesmo sem sentir a presença do inimigo, Muzan entende que alguém escondido estava agindo. Ao atacar a área onde percebe algumas presenças, surgem Inosuke, Kanao e Zenitsu. Eles parecem estar usando uma técnica de ocultação criada por Yushiro. Zenitsu reclama de toda aquela situação. Kanao se surpreende por terem sido encontrados tão rápido, e Inosuke já parte para xingar Muzan. Antes que ele seja atingido, Obanai surge novamente e corta os dois braços do demônio. Nesse momento, eles percebem que a lâmina vermelha realmente está deixando a regeneração de Muzan mais lenta. Zenitsu e Kanao voltam a usar os papéis de Yushiro para ficarem invisíveis outra vez e atacam com a primeira forma da respiração do trovão e a quarta forma da respiração da flor. Dá pra notar que Zenitsu voltou ao jeito medroso de sempre, diferente de quando enfrentou Kaigaku, mas agora ele está lutando consciente, mostrando o quanto evoluiu. Quando Muzan tenta contra-atacar, já irritado com aquela técnica, Obanai aparece mais uma vez e corta seus golpes. Gyomei percebe que, com a lâmina vermelha de Obanai e a chegada dos reforços, a vantagem dos caçadores aumentou bastante. Ele já tinha visto esse poder antes, e sabia que não conseguiria ativá-lo, só na força de vontade. Então, Gyomei bate as duas partes da própria arma, uma contra a outra, aquecendo o metal até deixá-lo temporariamente vermelho, e parte para o ataque, destruindo parte do peito de Muzan. Sanemi logo manda Tomioka se preparar e golpeia a espada dele, fazendo a lâmina também superaquecer e ganhar a coloração carmesim por um tempo. Nesse momento, o Corvo avisa que falta pouco mais de 1 hora para o amanhecer. Sanemi responde que isso já é suficiente, porque eles vão derrotar Muzan ali mesmo. Depois que Zenitsu, Kanao e Inosuke entram de vez na luta contra Muzan, a cena muda para Tanjiro recebendo o antídoto preparado por Yushiro, que estava cuidando dele. Murata começa a gritar para Tanjiro acordar logo, dizendo que, se ele demorasse, Muzan poderia escapar. Nesse momento, Tanjiro aperta a espada com toda a força e finalmente abre os olhos. Enquanto isso, na batalha, Gyomei ataca Muzan sem parar, e Sanemi usa um dos papéis de Yushiro para ficar invisível e surpreender o inimigo. Usando o mundo transparente, Gyomei percebe algo assustador. Muzan possui vários cérebros e vários corações, ou seja, cortar o corpo dele repetidas vezes não adiantaria. A única chance seria atingir vários pontos vitais ao mesmo tempo. Obanai, totalmente focado na luta, também desperta ao mundo transparente e enxerga esses mesmos núcleos dentro de Muzan. Percebendo o perigo, Muzan intensifica ainda mais seus ataques. Em um único golpe devastador, ele lança vários caçadores para longe. Gyomei é arremessado contra uma parede e perde a perna. Tomioka também é jogado longe e tem o braço arrancado. Sanemi é lançado contra um prédio. Obanai fica gravemente ferido,
e até Zenitsu e Inosuke acabam imobilizados. Essa técnica brutal é a poderosa onda de choque de Muzan. Depois disso, apenas Kanao permanece de pé. Muzan começa a caminhar lentamente em direção a ela, e Kanao, tomada pelo medo e pelo cansaço, não consegue nem mover as pernas. Quando ele está prestes a atacá-la, para finalizar tudo, alguém surge. É Tanjiro, usando o Hinokami Kagura. Ele corta o braço de Muzan, resgata Kanao e pede para um dos caçadores levar lá dali e cuidar dela. Muzan então volta sua atenção para Tanjiro e diz que agora ele parece algo repulsivo. Quando vemos o rosto de Tanjiro, dá para entender. As células dele foram gravemente danificadas antes mesmo do veneno ser neutralizado, deixando parte do corpo muito ferida. Muzan comenta que já não sabe mais quem ali é o verdadeiro demônio. Tanjiro encara ele sem hesitar e diz que chegou a hora de colocar um fim nisso de uma vez por todas. Depois que Tanjiro chega à batalha contra Muzan, é explicado como funciona a terceira forma da respiração do sol. Resumindo bem rápido, um antepassado dele encontrou Yoriichi, que deixou uma carta. A partir disso, a técnica foi passada de geração em geração dentro da família. Mesmo assim, ninguém conseguiu usar a 13ª forma, até Tanjiro, que mostrou ser diferente. Sem hesitar, Tanjiro parte para cima de Muzan usando a respiração do sol. Ao ver aquilo, Muzan lembra imediatamente de Yoriichi e fica furioso, atacando na mesma hora. Tanjiro responde usando a primeira forma, a valsa, junto com a segunda céu azul, tudo em sequência. Ele finaliza com a terceira forma e percebe que todas as técnicas da respiração do sol estão conectadas, diferente das outras respirações. Nesse momento, sua lâmina fica vermelha. Ele já tinha feito isso antes com a ajuda da Nezuko contra Hantengo, mas agora desperta esse poder com muito mais facilidade. Usando também o mundo transparente, Tanjiro enxerga que os vários cérebros e corações de Muzan se movem sem parar dentro do corpo dele. Faltava apenas 1 hora para o amanhecer, mas Tanjiro já estava extremamente cansado. Mesmo assim, continuava atacando sem parar. Muzan percebe a lentidão dele e tenta encerrar a luta com um único golpe. Porém, Tanjiro consegue desviar, algo que não deveria acontecer naquele estado. Então Muzan percebe outra coisa. Ele também está mais lento. Lembrando que absorveu Tamayo, ele descobre que ela, junto com Shinobu, criou um veneno que o envelhece 50 anos a cada minuto. Ao calcular o tempo da batalha, Muzan entende a verdade assustadora. Ele já tinha envelhecido cerca de 9.000 anos. Depois que Tanjiro começa a usar a respiração do sol sem parar, e Muzan já tinha envelhecido cerca de 9.000 anos por causa do veneno, a luta continua ainda mais intensa. Tanjiro não desacelera e já parte para outro ataque usando a forma chamada Miragem do Calor Solar. A partir daí, os dois entram em um confronto direto, trocando golpes sem descanso. Tanjiro continua usando uma forma atrás da outra, conectando todas as técnicas da respiração do sol. Nesse momento, ele percebe que conseguiu ligar as 12 formas em sequência. Enquanto isso, Yushiro chega para ajudar, recolocando os membros de um dos caçadores e organizando o resgate dos feridos, junto com a Associação dos Caçadores. Mesmo ajudando todo mundo, ele fica preocupado, porque se não voltassem logo para a batalha, Tanjiro poderia morrer, e todo o sacrifício da Tamayo teria sido em vão. De volta à luta, Muzan tenta atingir Tanjiro, mas ele consegue desviar por cima. Só que Tanjiro entende que apenas continuar conectando as formas não seria suficiente. Para vencer, ele precisava cortar os corações e os cérebros de Muzan com precisão, usando o mundo transparente. O problema é que por causa do cansaço extremo e da falta de oxigênio, ele não consegue ativar essa habilidade. Quando vai cair no chão depois de um movimento, Tanjiro tropeça e fica prestes a ser atingido pelos ataques de Muzan. Nesse instante, Obanai aparece e o salva. Tanjiro reconhece quem foi pelo cheiro, mas quando olha para o rosto dele, percebe que o golpe tinha atingido seus olhos, deixando a situação ainda mais grave. Desesperado, Tanjiro começa a se preocupar, mas Obanai diz que ele sempre pensa primeiro nos outros. Tanjiro então fala que vai ajudar Obanai a lutar. Porém, o Hashira responde que não precisa de apoio, porque ainda tem Kaburamaru ao seu lado. E é assim que a batalha realmente começa a ficar decisiva. Tanjiro e Obanai contra Muzan. Depois de salvar Tanjiro, Obanai acaba perdendo a visão, já que seus olhos foram atingidos. Mesmo assim, ele não recua e corre junto com Tanjiro para continuar enfrentando Muzan. Em resposta, Muzan avança na direção dele e, ao tentar acertá-lo, destrói o prédio ao lado, mas ainda assim não consegue atingir o Hashira. Logo, Muzan percebe que a cobra de Obanai estava descrevendo tudo ao redor, permitindo que ele desviasse dos ataques e contra-atacasse com precisão. Com isso, Tanjiro e Obanai passam a lutar juntos contra Muzan.
O demônio também sente que o veneno criado por Tamayo continua drenando sua energia, e ele ainda não conseguiu neutralizar totalmente esse efeito. Quando tenta atacar Tanjiro novamente, o garoto desvia, e o veneno começa a revelar antigas cicatrizes deixadas por Yorichi. Muzan envelheceu tanto que essas marcas voltaram a aparecer. Ao notar isso, Tanjiro entende que aquelas cicatrizes indicavam os verdadeiros pontos fracos do inimigo, já que todos os núcleos dele estavam ligados a esses locais. Então surge a notícia de que faltavam apenas 40 minutos para o amanhecer. Ao ouvir isso, Muzan decide fugir. Tanjiro avisa Obanai imediatamente. O Hashira percebe que Muzan nunca lutou com honra sua única prioridade, sempre foi sobreviver, custe o que custar. Enquanto escapava, Muzan passava por cima dos corpos dos caçadores derrotados, o que enche Tanjiro de raiva. Tomado pela emoção, ele pega as espadas espalhadas pelo chão e as arremessa contra Muzan. Nesse momento, Obanai surge por cima e crava sua lâmina vermelha na cabeça do demônio, tentando prendê-lo. Tanjiro aproveita a chance e avança com o Hinokami Kagura, mas Muzan reage mais uma vez e ataca os dois, deixando-os ainda mais feridos. Mesmo assim, Tanjiro entrega os papéis de Yushiro para Obanai, e quando está prestes a ser atingido novamente, é salvo outra vez pelo Hashira. Muzan começa a demonstrar nervosismo, quase sem fôlego e chegando ao limite por causa do veneno. E a cena final mostra Nezuko se transformando, com metade do rosto humano e metade demoníaco, enquanto ela se aproxima da cidade onde a batalha decisiva está acontecendo. Depois que Tanjiro e Obanai começaram a enfrentar Muzan sem descanso, Nezuko começou a voltar a ser humano. Para quem não lembra, Shinobu e Tamayo também estavam criando uma cura, tanto para usar contra o Muzan quanto para salvar a Nezuko, e essa cura finalmente começou a fazer efeito nela. Voltando para a luta principal, Muzan usa o próprio braço para formar uma espécie de bola de carne, tentando se dividir em vários pedaços para fugir. Só que, diferente de antes, ele não consegue. Isso acontece por causa do veneno da Tamayo, que estava agindo como se a morte estivesse bem na frente dele. Muzan fica extremamente irritado ao perceber que as drogas estavam travando seu corpo. Então ele tenta analisar e destruir esses efeitos o mais rápido possível. Vendo que Tanjiro e Obanai estavam levando vantagem, ele usa de novo sua habilidade de onda de choque, deixando Tanjiro completamente atordoado e paralisado. Logo depois, mandíbulas começam a surgir do peito do Tanjiro, e quando ele estava quase sendo morto, Inosuke chega na batalha tentando atacar Muzan. Mesmo assim, Muzan se regenera rapidamente. Inosuke começa a chorar, dizendo que vai pagar 1000 vezes por todas as vidas que ele acredita ter tirado. Os dois continuam lutando, e no meio do combate, Zenitsu também aparece para ajudar, enquanto Tanjiro e Obanai ainda estavam sem conseguir se mover. Durante a luta, Muzan acerta Zenitsu e Inosuke, e joga os dois contra a parede. Ao mesmo tempo, Tanjiro ainda tenta parar de tremer por causa da habilidade do Muzan. Mesmo feridos, Zenitsu e Inosuke se levantam de novo, deixando Muzan ainda mais irritado. E não só eles, Gyomei e Tomioka também começam a se levantar, mesmo gravemente machucados. Tomioka perdeu um braço e Gyomei perdeu uma perna. Depois que Tanjiro foi atingido pela onda de choque do Muzan, Zenitsu e Inosuke entram na luta para ajudar. Zenitsu ataca primeiro, usando a 7ª forma da respiração do trovão, conhecida como Deus Flamejante. Mesmo assim, Muzan se regenera na mesma hora, como já tinha feito antes. Em seguida, Inosuke parte para cima com a 3ª forma da respiração da presa e logo continua com a 5ª forma. Muzan ativa novamente sua onda de choque e acaba deixando Inosuke atordoado. Só que isso dá tempo para Tanjiro se recuperar. Ele chega usando a respiração do sol e impede que Muzan finalize Inosuke, começando uma luta direta contra o demônio. Tanjiro já estava muito cansado, mas continuava lutando sem parar. Zenitsu também tinha sido atingido e tentava se levantar, mas não conseguia. Nesse momento, ele pede forças ao seu avô para continuar lutando, e isso dá a ele energia para voltar a ajudar Tanjiro. Inosuke também consegue ficar de pé, e os três atacam juntos. Mesmo assim, Muzan acerta Inosuke novamente e o joga contra a parede, deixando apenas Tanjiro e Zenitsu na linha de frente. Zenitsu surge pelo lado direito tentando atingir Muzan, mas acaba sendo golpeado outra vez e fica ainda mais ferido. Tanjiro chega a tempo, corta o braço de Muzan para impedir um ataque fatal e, usando a respiração do sol, consegue empurrar o inimigo contra a parede. Quando Muzan ia usar um de seus tentáculos, Mitsuri aparece pelo lado direito, segura o braço dele e, cansada de toda aquela luta, arranca o membro à força. Muzan tenta atacar com o outro braço, mas Sanemi surge e corta também. Nesse momento, o pôr do sol já começava a aparecer,
Desesperado, Muzan divide o próprio rosto ao meio, criando várias mandíbulas prontas para devorar Tanjiro. E quando ele estava prestes a atacar, Obanai se joga na frente para proteger Tanjiro, enquanto o sol começava a desaparecer no horizonte. Depois que Tanjiro conseguiu prender o Muzan contra a parede, junto com os outros Hashiras, o sol começou a nascer, e isso fez o Muzan entrar em desespero. Ele usa mais uma vez sua onda de choque, jogando Obanai, Sanemi e Mitsuri para longe. Tanjiro não é lançado para trás, mas o impacto é tão forte que ele perde um dos braços. Mesmo assim, continua segurando a espada cravada no peito do Muzan. Quando Tanjiro já estava quase sem forças por estar lutando com apenas um braço, Tomioka aparece e segura a espada junto com ele, mantendo o Muzan preso até o amanhecer. Desesperado, Muzan começa a criar uma grande quantidade de carne ao redor do próprio corpo para tentar se proteger do sol. Ele assume a forma de um bebê gigante feito de carne, e essa massa acaba engolindo o Tanjiro. Nesse estado, Muzan tenta encontrar alguma sombra para não morrer queimado. Os caçadores então empurram vários veículos na direção dele para impedir sua fuga. Quando Muzan estava prestes a esmagá-los, Sanemi surge e corta o braço dele. Com a ajuda dos outros caçadores segurando Gyomei, ele usa sua corrente e prende no pescoço do Muzan, fazendo o corpo do demônio começar a se desfazer. Muzan ainda consegue se levantar, e tenta cavar o chão para escapar para debaixo da terra e alcançar a sombra. Vendo isso, Tomioka ativa a respiração da água e parte para o ataque, enquanto Sanemi usa a respiração do vento. Mesmo gravemente ferido, Obanai também entra na luta com a respiração da serpente, mas nada disso parecia suficiente para parar o Muzan. Então, de dentro do corpo do inimigo, Tanjiro usa sua lâmina carmesim junto da respiração do sol e ataca por dentro, fazendo Muzan cuspir sangue e interromper a fuga. Nesse momento, o sol finalmente surge no céu e começa a queimar aquela armadura de carne, derretendo Muzan completamente. Mas será que a batalha realmente terminou? Isso é algo que você só vai descobrir nos próximos vídeos. Depois que o sol começa a queimar o corpo do Muzan, a batalha contra os caçadores finalmente chega ao fim. Todos percebem que depois de tanta luta, eles conseguiram derrotar o inimigo. Muitos começam a chorar de felicidade e logo passam a cuidar dos companheiros que ficaram feridos. O Gyomei, infelizmente, já tinha despertado a marca do caçador e estava muito machucado. Ele acaba morrendo ali mesmo, mas com um sorriso tranquilo, feliz por poder reencontrar as crianças que ele tanto amava. Enquanto isso, Obanai e Mitsuri aparecem abraçados, também à beira da morte por causa dos ferimentos graves. Antes de partir, Obanai finalmente se declara e diz que sempre amou a Mitsuri. Chorando, ela responde que também sempre o amou. Ele ainda faz uma promessa. Na próxima vida, eles iriam se casar. Logo depois, os dois acabam morrendo juntos. Mitsuri recebeu um golpe fatal quando arrancou o braço do Muzan, e Obanai já estava extremamente ferido. Sanemi também ficou muito machucado, mas, diferente dos outros, conseguiu sobreviver. Já Tanjiro estava desacordado, e Tomioka, ao olhar para o rosto dele, lembra do seu sorriso gentil e começa a chorar. Depois que a luta termina, Nezuko também chega até eles. Em seguida, vemos o que está acontecendo dentro da mente do Tanjiro. Passa um tipo de lembrança mostrando toda a história de conflito envolvendo Muzan e Kagaya, até que Muzan surge segurando o rosto do Tanjiro e diz que ainda existe uma chance de ele sobreviver e que vai conquistar o sol. De repente, o ferimento do Tanjiro começa a se curar. Ele abre os olhos, seu braço se regenera e ele ataca um dos caçadores. Tomioka consegue segurá-lo e então vemos Tanjiro transformado em demônio. Quando ele tenta atacar novamente, o sol começa a queimá-lo. Ele procura uma sombra para escapar, mas Tomioka impede, deixando a luz do sol atingi-lo diretamente. Mesmo assim, Tanjiro consegue se adaptar à luz do sol. Com isso, ele se torna praticamente um Oni invencível, já que a única fraqueza que Muzan tinha era justamente o sol. Depois que o Tanjiro se transforma em demônio e passa a ser imune ao sol, o Inosuke tenta impedir ele imediatamente, mas, quando chega a hora de atacar, ele trava. Ele não consegue ferir um dos seus melhores amigos de jeito nenhum. Quando Tanjiro está prestes a matá-lo, quem aparece é a Nezuko, que corre e o abraça. Nessa hora, Tanjiro começa a gritar, enquanto a Nezuko, agora em forma humana, tenta alcançá-lo emocionalmente. Mesmo fora de si, Tanjiro acaba arranhando ela, mas não consegue dar o golpe final. Zenitsu entra em desespero e implora para Tanjiro parar, lembrando que aquela é a própria irmã dele.
Só que Tanjiro usa a mesma onda de choque que era a principal habilidade do Muzan, lançando Tomioka, Zenitsu e Inosuke para longe, e deixando todos ainda mais feridos. Mesmo sem atacar diretamente a Nezuko, Tanjiro mantém ela por perto, enquanto cria vários tentáculos para se defender. No fundo, mesmo com a mente sendo dominada pelo Muzan, ainda existe uma parte dele que não quer machucar a irmã. Percebendo isso, Tomioka, o único Hashira ainda de pé, parte para lutar sozinho contra Tanjiro. Durante o confronto, Nezuko acaba se machucando um pouco, já que as técnicas do Tanjiro atingem tudo ao redor. Nesse momento, Kanao aparece gravemente ferida, carregando o antídoto que havia guardado. Ela entende que só existe uma maneira de parar aquilo. O problema é que, para conseguir chegar perto do Tanjiro, ela precisa usar novamente os olhos escarlates, mesmo sabendo que há uma grande chance de perder a visão do último olho que ainda enxerga. Sem hesitar, Kanao ativa a habilidade e avança. Tanjiro tenta acertá-la, mas ela consegue desviar pelo alto. Mesmo sendo atingida no estômago por um dos tentáculos, ela consegue aplicar o antídoto nele. Isso é o suficiente para Tanjiro recuperar a consciência e iniciar uma luta interna contra o Muzan. O demônio tenta dominar completamente sua mente, dizendo que agora eles são um só e que ele pode se tornar perfeito. Mas a força de vontade do Tanjiro, junto das lembranças das pessoas que ele ama, impede que isso aconteça. É como se todos os Hashiras, unidos, empurrassem Tanjiro de volta para si mesmo. No fim, ele consegue retomar o controle, e os caçadores começam a comemorar. Graças à ação do Tomioka, e principalmente da Kanao, ninguém morre nesse momento. Assim chega ao fim a história principal de Demon Slayer. Ainda existem alguns detalhes depois disso, mas são partes menores. Se você quiser, dá até pra falar sobre quem ficou com quem no final.